Caminhos da consciência. Há um ponto na vida em que não é mais possível seguir sem perceber. Algo se desloca internamente, quase como se uma camada invisível se rompesse, permitindo que enxerguemos além do que sempre foi familiar. Esse ponto não chega com alarde, nem com respostas prontas. Ele chega como um incômodo silencioso, uma inquietação que não se cala, mesmo quando tudo ao redor parece seguir funcionando como sempre. Os caminhos da consciência não começam fora. Eles nascem dentro quando o indivíduo passa a se perguntar não apenas o que está fazendo, mas por que está vivendo da forma como vive. É nesse instante que a existência deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos e passa a ser uma experiência observada. Durante grande parte da vida, caminhamos guiados por impulsos automáticos. Reagimos mais do que escolhemos. Repetimos padrões que não lembramos quando foram aprendidos. Assumimos crenças que nunca questionamos. A consciência, nesse estágio inicial, funciona como uma luz fraca, suficiente apenas para atravessar o dia, mas não para iluminar a própria essência. O despertar da consciência não acontece porque tudo está errado, mas porque algo pede profundidade. Há pessoas que chegam a esse ponto por meio da dor, outras pelo esgotamento, outras ainda por uma sensação vaga de vazio, mesmo em meio à abundância. Independentemente da porta de entrada, o convite é o mesmo: olhar para dentro com honestidade. Seguir os caminhos da consciência exige abandonar a ilusão de controle absoluto. Exige reconhecer que muitas escolhas foram feitas no piloto automático, baseadas em medo, necessidade de aceitação ou simples repetição do que parecia seguro. Essa constatação pode ser desconfortável, mas é libertadora, pois somente ao reconhecer o automatismo é possível superá-lo. A consciência amplia o campo de visão. Onde antes havia apenas reação, surge a pausa. Onde antes havia certeza rígida, surge a dúvida construtiva. Onde antes havia julgamento, surge curiosidade. Esse processo não transforma o ser humano em alguém melhor no sentido moral, mas em alguém mais inteiro, mais responsável por si. Nos caminhos da consciência, o indivíduo aprende que pensar não é o mesmo que estar consciente. Muitos pensamentos acontecem sem presença, como ecos antigos repetindo histórias que já não representam quem somos. Tornar-se consciente é perceber esses pensamentos sem se confundir com eles. É observar sem se perder. É escolher sem violência interna. Com o tempo, torna-se evidente que consciência não é um estado permanente, mas uma prática. Há dias de clareza e dias de confusão. Há momentos de lucidez profunda e outros de retorno ao automático. O diferencial não está em nunca cair, mas em perceber quando se caiu e escolher retornar. A consciência também modifica a relação com o tempo. O passado deixa de ser apenas um lugar de culpa ou saudade e passa a ser fonte de aprendizado. O futuro deixa de ser território exclusivo da ansiedade e passa a ser espaço de construção possível. O presente, antes negligenciado, torna-se o único ponto real de ação. Seguir os caminhos da consciência implica reconhecer emoções sem classificá-las imediatamente como boas ou ruins. Emoções são sinais. Elas revelam necessidades, limites, desejos e feridas. Ignorá-las enfraquece a escuta interna. Afundar-se nelas paralisa. A consciência surge justamente no equilíbrio entre sentir e observar. Muitas dores persistem não porque são grandes, mas porque não foram compreendidas. A consciência não apaga a dor, mas dissolve sua rigidez. Quando algo é compreendido, perde parte do seu poder destrutivo. O que antes parecia um fardo eterno passa a ser uma etapa do caminho. Ao caminhar com mais consciência, a pessoa percebe que não é obrigada a repetir histórias que não escolheu conscientemente. Há heranças emocionais, padrões familiares, crenças sociais que moldam comportamentos sem que sejam questionados. Tornar-se consciente é assumir a autoria da própria vida, mesmo sabendo que isso exige responsabilidade. Responsabilidade nesse contexto não significa culpa. Significa responder com presença ao que acontece. Significa parar de terceirizar a própria experiência. Significa compreender que,
Embora não seja possível controlar tudo, é sempre possível escolher como se posicionar internamente. Os caminhos da consciência também atravessam o corpo. O corpo registra aquilo que a mente tenta ignorar. Tensões, cansaços persistentes, desconfortos recorrentes são linguagens sutis pedindo atenção. A consciência aprende a escutar esses sinais antes que se transformem em gritos. Quando a consciência se aprofunda, as relações mudam. Não porque os outros se transformam, mas porque a forma de se relacionar se torna mais clara. Limites passam a ser vistos como cuidado, não como rejeição. Silêncios deixam de ser ameaças e passam a ser espaços de escuta. A necessidade de agradar perde força diante da necessidade de ser verdadeiro. Há uma solidão inicial nesse caminho. Não a solidão do abandono, mas a solidão do encontro consigo mesmo. Muitas distrações perdem o sentido. Muitas conversas superficiais cansam. Esse momento não é permanente, mas necessário. Ele prepara o terreno para vínculos mais autênticos. A consciência ensina que não é possível viver profundamente e permanecer o mesmo. Algo sempre precisa ser revisto. Algumas certezas se dissolvem. Algumas máscaras caem. Algumas escolhas pedem coragem para serem refeitas. Esse processo não exige pressa, mas honestidade contínua. Ao seguir esses caminhos, a comparação perde relevância. Cada pessoa está em um estágio distinto de percepção. Comparar-se é tentar medir profundidade com régua superficial. A consciência respeita o tempo interno de cada um e reconhece que cada despertar acontece de forma única. Gradualmente surge uma nova relação com o silêncio. Ele deixa de ser vazio e passa a ser espaço fértil. No silêncio, a mente desacelera, a intuição se manifesta e a escuta interna se aprofunda. Muitos insights não surgem no esforço, mas na pausa. A consciência também questiona a ideia de sucesso imposta externamente. Passa-se a perceber que realizar muito sem estar presente não traz sentido, que acumular sem desfrutar gera vazio, que correr sem direção cansa a alma. O sucesso passa a ser medido pela coerência interna, não apenas por resultados visíveis. Nos caminhos da consciência, aprende-se que não há atalhos verdadeiros. Todo crescimento real exige atravessar o que foi evitado. Emoções reprimidas, decisões adiadas, verdades silenciadas. Não para sofrer mais, mas para integrar o que foi fragmentado. Esse processo é sutil. Não acontece em grandes revelações constantes, mas em pequenos ajustes diários. Um pensamento questionado. Uma reação interrompida. Um limite respeitado. Uma escolha mais alinhada. Esses pequenos movimentos constroem uma mudança profunda e duradoura. A consciência amplia a percepção do valor da presença. Estar inteiro em um momento simples passa a ser mais significativo do que estar ausente em grandes acontecimentos. O cotidiano se torna espaço de prática, não de espera. E quanto mais a consciência se expande, mais claro se torna que o caminho não é linear. Há avanços e recuos. Há dias de lucidez e dias de névoa. O que muda é a forma de lidar com esses movimentos. Não há mais condenação, mas observação. Não há mais negação, mas acolhimento. Caminhar com consciência é aceitar que a vida não oferece garantias, mas oferece aprendizado constante. É compreender que cada experiência, agradável ou desafiadora, pode revelar algo essencial quando vivida com presença. E assim, passo a passo, sem espetáculo, sem promessas grandiosas, os caminhos da consciência vão se abrindo. Não para levar a um lugar distante, mas para aprofundar o lugar onde sempre estivemos, dentro de nós. À medida que a consciência se aprofunda, surge um entendimento silencioso de que viver não é apenas atravessar acontecimentos, mas interpretar sentidos. Nada se apresenta de forma neutra quando há presença. Tudo comunica algo, mesmo aquilo que parece banal. O cotidiano deixa de ser cenário repetitivo e passa a ser campo de observação. O indivíduo consciente começa a perceber que muitos conflitos não estão nos fatos, mas nas interpretações automáticas que faz deles.
Uma palavra, um gesto, um silêncio. Tudo pode ganhar peso excessivo quando não é observado com clareza. A consciência não elimina o conflito, mas ilumina sua origem, permitindo que ele seja compreendido antes de ser ampliado. Esse caminho revela que grande parte do sofrimento nasce da resistência. Resistência ao que é, ao que foi, ao que não pode ser mudado. A consciência ensina, pouco a pouco, que aceitar não é se conformar, mas reconhecer a realidade como ponto de partida. Só é possível transformar aquilo que se vê com lucidez. Quando a resistência diminui, a energia antes usada para lutar contra a realidade se transforma em força criativa. Surge então a possibilidade de agir com mais sabedoria. A ação consciente não é impulsiva nem reativa. Ela nasce de uma escuta interna afinada, capaz de perceber o momento certo de avançar e o momento certo de esperar. Nos caminhos da consciência, a identidade começa a se tornar mais flexível. A pessoa deixa de se definir exclusivamente por rótulos, papéis ou histórias passadas. O eu deixa de ser uma estrutura rígida e passa a ser um processo vivo, em constante transformação. Essa fluidez traz leveza, pois reduz a necessidade de defender uma imagem fixa. A consciência também revela o peso das expectativas. Expectativas sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida. Quando não examinadas, elas se transformam em fontes constantes de frustração. Tornar-se consciente é aprender a distinguir desejo de exigência, sonho de cobrança, intenção de apego. Há um momento nesse caminho em que se percebe que agradar a todos é impossível, e tentar fazê-lo é uma forma sutil de abandono de si. A consciência fortalece o eixo interno. A opinião externa perde o poder de definir o valor pessoal. Isso não gera indiferença, mas equilíbrio. Com o fortalecimento desse eixo, a pessoa passa a ouvir mais sua própria intuição. Não como algo místico ou distante, mas como uma inteligência silenciosa construída a partir da integração entre razão, emoção e experiência. A intuição consciente não grita, não impõe, não acelera. Ela orienta com firmeza tranquila. O medo nesse estágio não desaparece. Ele muda de função. Deixa de ser um freio absoluto e passa a ser um sinal a ser interpretado. A consciência não elimina o medo, mas impede que ele governe todas as decisões. Aprende-se a caminhar apesar dele, não contra ele. Outro aspecto fundamental dos caminhos da consciência é a relação com o erro. O erro deixa de ser fracasso e passa a ser informação. Cada erro revela algo sobre limites, escolhas, percepções. A autocondenação perde espaço para a autorresponsabilidade. O aprendizado se torna mais importante do que a punição interna. A consciência também transforma a maneira como se lida com o sucesso. Conquistas externas deixam de ser a principal fonte de validação. O sucesso passa a ser medido pela coerência entre valores e ações. Quando essa coerência existe, mesmo resultados modestos geram satisfação profunda. Há uma clareza crescente de que viver consciente não significa viver sem conflitos, mas viver com mais verdade. Alguns caminhos precisam ser deixados para trás. Algumas relações precisam ser revistas. Algumas decisões exigem coragem silenciosa, aquela que não busca aplauso, apenas alinhamento interno. Nesse processo, a paciência se torna uma virtude essencial. A consciência não amadurece sob pressão. Forçar mudanças internas costuma gerar mais conflito do que crescimento. É preciso permitir que as compreensões se assentem, que os sentimentos se reorganizem, que o corpo acompanhe o ritmo da mente. Com o tempo, surge um olhar mais compassivo para a própria história. O passado deixa de ser visto como uma sequência de erros imperdoáveis e passa a ser compreendido como o melhor que foi possível naquele nível de consciência. Essa compreensão não apaga responsabilidades, mas dissolve a culpa paralisante. A consciência amplia a capacidade de perdoar, não como obrigação moral, mas como libertação interna. Perdoar, nesse contexto, não significa justificar o que feriu, mas retirar da experiência o poder de definir o presente. O perdão consciente
É um ato de autocuidado profundo. Nos caminhos da consciência, a pessoa aprende a reconhecer quando está fugindo de si. Distrações excessivas, excesso de ruído, necessidade constante de estímulo. Tudo isso passa a ser observado como tentativas de evitar o contato interno. A consciência não condena essas fugas, mas convida gentilmente ao retorno. Esse retorno ao centro não acontece de forma brusca. Ele se dá em pequenos momentos de presença. Uma respiração mais profunda, uma pausa antes de responder, um instante de silêncio em meio ao caos. Esses momentos constroem estabilidade interna. A espiritualidade, quando surge, deixa de ser conceito e passa a ser experiência. Não se trata de crença imposta, mas de uma sensação de pertencimento à vida como um todo. A consciência amplia a percepção de interconexão, dissolvendo a sensação de isolamento existencial. Com isso, o respeito pela vida se aprofunda. Não apenas pela vida humana, mas por tudo o que existe. Há uma sensibilidade maior às consequências das próprias ações. Escolher torna-se um ato mais cuidadoso, pois cada escolha reverbera além do indivíduo. Os caminhos da consciência não prometem felicidade constante, mas oferecem sentido. E o sentido sustenta mesmo nos momentos difíceis. Ele não elimina a dor, mas impede que ela se torne desespero. Há algo interno que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor oscila. Esse caminho também ensina a arte de soltar. Soltar expectativas irreais, soltar vínculos que já não sustentam o crescimento, soltar versões antigas de si. Cada soltura cria espaço para algo mais verdadeiro surgir. A consciência revela que muitas vezes insistimos não por amor, mas por medo do vazio que a mudança pode gerar. Quando esse medo é observado com honestidade, ele perde parte de sua força. O vazio deixa de ser ameaça e passa a ser possibilidade. Aos poucos, a vida deixa de ser uma corrida por validação e passa a ser um processo de alinhamento. Não se vive mais para provar algo, mas para expressar o que se é. Essa mudança é silenciosa, mas profundamente transformadora. E assim, os caminhos da consciência continuam se abrindo, não como um destino final, mas como uma forma de caminhar. Cada passo dado com presença reforça a clareza interna. Cada escolha consciente fortalece o vínculo consigo mesmo. Nada se torna perfeito, mas tudo se torna mais verdadeiro. Com o avanço da consciência, algo sutil começa a se reorganizar no interior. Já não há tanta urgência em explicar tudo, justificar tudo ou controlar cada detalhe. A necessidade de certezas absolutas vai cedendo espaço a uma confiança mais silenciosa, construída não em promessas externas, mas na experiência direta de estar presente. A consciência amadurecida compreende que a vida não se revela por completo de uma só vez. Ela se mostra em camadas, em tempos diferentes, conforme a disposição interna para ver. Aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido quando observado a partir de um ponto mais amplo. Não porque tudo se resolve, mas porque tudo encontra um lugar. Nesse estágio, a mente aprende a descansar. Não no sentido de ausência de pensamentos, mas na diminuição do ruído desnecessário. Pensamentos deixam de ser inimigos e passam a ser ferramentas. Eles surgem, são observados, utilizados quando necessário e soltos quando já cumpriram sua função. A consciência percebe que grande parte do desgaste emocional vem da antecipação. Sofremos antes do tempo, revivemos dores que já passaram, criamos cenários que talvez nunca aconteçam. Quando a presença se fortalece, o agora se torna suficiente. O momento presente deixa de ser um corredor de passagem e passa a ser morada. Viver consciente é aprender a habitar o instante sem pressa de escapar dele. É permitir que a experiência seja sentida por inteiro, mesmo quando ela é desconfortável. A consciência não foge da dor, mas também não a dramatiza. Ela a acolhe como parte do processo humano. A maturidade da consciência traz uma nova relação com o silêncio. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser espaço fértil. Nele surgem compreensões que não poderiam nascer no excesso de palavras. O silêncio consciente não isola, ele integra.
Nesse silêncio, a pessoa começa a ouvir nuances internas antes ignoradas. Pequenos sinais do corpo, emoções sutis, intuições delicadas. Tudo isso compõe uma linguagem interna que, quando respeitada, orienta com mais precisão do que qualquer regra externa. A consciência também redefine o conceito de força. Ser forte deixa de significar suportar tudo calado ou resistir indefinidamente. Força passa a ser a capacidade de reconhecer limites, pedir ajuda quando necessário e escolher caminhos que preservem a integridade interna. Há uma mudança clara na forma de se relacionar. Relações deixam de ser espaços de dependência emocional e passam a ser encontros entre inteiros. A consciência reconhece que ninguém vem para completar ninguém. O encontro verdadeiro acontece quando dois indivíduos compartilham, não quando tentam se preencher. Isso não elimina conflitos, mas muda a forma como são vividos. O diálogo se torna mais honesto, a escuta mais presente. A necessidade de vencer discussões perde importância diante do desejo de compreender. A consciência valoriza a conexão mais do que o controle. Nesse caminho, também se aprende a lidar com despedidas. Algumas pessoas, fases e versões de si, não seguem conosco para sempre. A consciência entende que o fim não invalida o que foi vivido. Cada etapa cumpre sua função e se encerra quando o aprendizado se completa. Há uma aceitação profunda de que tudo é transitório. Essa compreensão, longe de gerar apatia, intensifica a valorização do presente. Saber que tudo passa torna cada experiência mais preciosa, cada encontro mais significativo. A consciência amplia o olhar sobre o propósito. Ele deixa de ser algo distante, grandioso ou obrigatório. O propósito passa a ser vivido no modo como se caminha, não apenas no destino que se busca. Ele se expressa na coerência cotidiana, na forma como se trata a si mesmo e aos outros. Viver com consciência é alinhar intenção e ação. É perceber quando se está traindo os próprios valores em troca de aprovação, conforto ou medo da perda. E, com gentileza, ajustar o rumo sempre que necessário. A autocompaixão se torna parte essencial desse processo. A consciência entende que o crescimento não é linear. Há avanços e recaídas, clarezas e confusões. Tratar-se com dureza apenas prolonga o sofrimento. A compaixão cria o ambiente interno necessário para a transformação real. Com o tempo surge uma serenidade que não depende das circunstâncias externas. Não é indiferença nem distanciamento emocional. É estabilidade interna. Uma sensação de estar ancorado, mesmo quando o mundo ao redor oscila. A consciência percebe que não é possível controlar tudo, mas é possível escolher como se relacionar com aquilo que foge ao controle. Essa escolha define a qualidade da experiência humana. Aceitar a impermanência não enfraquece, fortalece. O medo da morte e da perda do desconhecido começa a ser olhado com mais honestidade. Não como algo a ser negado, mas como parte da condição humana. A consciência não elimina esse medo, mas o integra à vida, permitindo que ele não paralise. Nesse ponto, a gratidão deixa de ser apenas um exercício mental e passa a ser um estado natural. Não uma gratidão forçada, mas uma apreciação genuína pela experiência de estar vivo, mesmo com suas imperfeições. A consciência reconhece que a vida não precisa ser extraordinária para ser significativa. O simples ganha valor. O cotidiano se torna sagrado quando vivido com presença. Pequenos gestos, palavras simples, momentos comuns passam a carregar profundidade. Há um entendimento silencioso de que não se está separado da vida, mas inserido nela. A sensação de isolamento diminui. A existência passa a ser sentida como participação, não como luta constante. Nos caminhos da consciência, a pessoa deixa de buscar incessantemente quem deveria ser e começa a aceitar quem é, sem se acomodar. Aceitação e transformação caminham juntas. Só se transforma aquilo que se aceita com verdade. A consciência não promete respostas finais. Ela oferece perguntas mais honestas, e essas perguntas orientam uma vida mais autêntica. Não há chegada definitiva. Há aprofundamento contínuo. Cada dia se torna uma oportunidade de presença.
Cada escolha, um convite à coerência. Cada desafio, um espelho que revela algo a ser compreendido. E assim, os caminhos da consciência seguem se revelando, passo a passo, silêncio após silêncio. Não como uma estrada pronta, mas como um percurso que se constrói enquanto se caminha. Não há pressa, não há comparação. Há apenas o compromisso íntimo de viver com mais verdade. E isso, por si só, já transforma tudo. Ao chegar a este ponto do caminho, algo se assenta por dentro. Não como um encerramento definitivo, mas como um reconhecimento silencioso. A consciência compreende que não há linha de chegada, apenas níveis mais profundos de presença. O caminhar continua, mas agora com menos peso, menos ruído, menos ilusão de controle. A vida deixa de ser encarada como um problema a ser resolvido e passa a ser vivida como uma experiência a ser atravessada com atenção. Nem tudo precisa de resposta imediata, nem tudo exige reação. Há sabedoria em saber esperar, em permitir que o sentido se revele no tempo certo. A consciência amadurecida reconhece que muitos sofrimentos foram criados pela tentativa de resistir ao fluxo natural da vida. Ao soltar essa resistência, não se perde força, ganha-se fluidez. A vida continua trazendo desafios, mas eles já não encontram o mesmo terreno rígido de antes. Há mais espaço interno para acolher, compreender e responder com equilíbrio. Nesse estágio, a comparação perde relevância. O ritmo do outro já não serve como medida. Cada pessoa caminha conforme suas próprias possibilidades, seus próprios tempos, suas próprias feridas e aprendizados. A consciência respeita a singularidade do percurso humano. Surge uma aceitação profunda da imperfeição. Não como desculpa para a estagnação, mas como reconhecimento da condição humana. A busca pela perfeição cede lugar ao compromisso com a honestidade interna. Ser verdadeiro passa a ser mais importante do que parecer certo. A consciência também entende que não é necessário carregar tudo sozinho. Há momentos de recolhimento e momentos de partilha. Saber reconhecer quando é hora de se voltar para dentro e quando é hora de se abrir ao outro é sinal de maturidade emocional. O silêncio, que antes causava desconforto, agora oferece abrigo. Ele não precisa ser preenchido. No silêncio consciente, a mente descansa, o corpo se regula e a intuição encontra espaço para se manifestar. É ali que muitas respostas surgem sem esforço. A relação com o tempo se transforma. O passado já não aprisiona com a mesma força e o futuro deixa de ser fonte constante de ansiedade. O presente se expande. Há mais atenção ao agora, mais envolvimento com o que está sendo vivido, mais gratidão pelo que existe. A consciência compreende que tudo o que foi vivido teve um papel na construção do que se é hoje. Até as experiências mais difíceis carregaram aprendizados que só se revelaram com o tempo. Nada foi em vão. Tudo contribuiu para o aprofundamento do olhar. Nesse ponto, a vida passa a ser guiada menos por impulsos automáticos e mais por escolhas conscientes. Não escolhas perfeitas, mas escolhas alinhadas. Cada decisão é feita com mais escuta interna e menos medo de errar. A consciência também percebe que não é possível salvar todos, convencer todos ou mudar todos. Cada pessoa desperta quando está pronta. Respeitar o tempo do outro é parte essencial desse caminho. Forçar compreensão gera afastamento, não transformação. Há uma serenidade crescente diante do desconhecido. A consciência aceita que nem tudo será compreendido nesta vida. Algumas perguntas permanecem abertas. E está tudo bem. A necessidade de controle cede lugar à confiança no processo. A espiritualidade, quando presente, se manifesta de forma simples. Não precisa de rituais complexos nem de discursos elaborados. Ela se expressa na forma como se vive, como se trata o outro, como se lida com a própria dor e com a dor alheia. A consciência entende que o verdadeiro despertar não afasta da vida comum. Pelo contrário, aprofunda a experiência cotidiana. Trabalhar, cuidar, amar, descansar, tudo ganha densidade quando vivido com presença. Há um entendimento claro de que cada dia é uma oportunidade de recomeço interno. Não importa quantas vezes se tenha perdido, distraído ou reagido no automático.
Sempre é possível retornar ao centro. Sempre é possível ajustar o rumo. O caminho da consciência não exige pressa. Ele pede constância. Pequenos gestos conscientes repetidos ao longo do tempo transformam mais do que grandes decisões tomadas no impulso. A transformação real é silenciosa e gradual. Ao final, percebe-se que a consciência não é algo a ser alcançado, mas cultivado. Ela cresce na escuta, na observação, na humildade de reconhecer que sempre há algo a aprender. Cresce quando se escolhe a verdade, mesmo quando ela exige desconforto. E assim, os caminhos da consciência seguem abertos. Não como uma estrada reta, mas como um percurso vivo, que se adapta, se revela e se aprofunda conforme o caminhar. Cada passo consciente cria mais clareza. Cada retorno ao presente fortalece a conexão consigo mesmo. O despertar interior não muda o mundo externo de imediato, mas transforma a forma como se caminha dentro dele. E essa mudança interna, silenciosa e profunda, acaba refletindo em tudo ao redor. Porque quando se muda por dentro, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os caminhos mudam. E quando os caminhos mudam, a vida responde. Esse é o verdadeiro sentido dos caminhos da consciência. Não como um destino a ser alcançado, mas como um retorno contínuo a si mesmo. Se você chegou até aqui, receba minha gratidão mais sincera. Em um mundo que acelera tudo, permanecer é um ato de presença. Ouvir até o fim é um gesto de cuidado consigo mesmo. Que este tempo compartilhado tenha sido um espaço de pausa, reflexão e reconexão. Que cada palavra tenha encontrado em você não apenas entendimento, mas silêncio, respiro e talvez uma nova forma de olhar para dentro. Lembre-se, o caminho da consciência não exige pressa, perfeição ou respostas prontas. Ele pede apenas honestidade, escuta e a coragem de continuar retornando a si. Obrigado por permitir que essa mensagem caminhe com você, que ela siga ecoando nos seus dias, nas suas escolhas, nos seus silêncios. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda a mensagem a alcançar outras pessoas que também estão em busca de mais consciência e presença. Nos encontramos no próximo caminho. Até lá, cuide de si, com gentileza e verdade.